Eles governam municípios com realidades bem diferentes, mas o discurso parece ensaiado. Se não aumentar essa arrecadação em 3 milhões de reais, nós vamos desmontar tudo aqui que nós montamos, porque nós não temos recursos. Nós estamos com endividamento de 800 mil reais por mês. Nós estamos aqui hoje pedindo socorro. Quase 80% das cidades brasileiras têm como principal fonte de renda o Fundo de Participação dos Municípios. É com esse dinheiro que elas garantem a prestação de serviços básicos como saúde, educação, segurança e transporte. Esse recurso vai, 21% nós estamos gastando para a saúde, 30% vai para a educação, isso vai para o cidadão. É muito importante, principalmente para os municípios menores, porque os municípios menores e onde a atividade econômica é menos dinâmica, eles têm pouca capacidade de arrecadação própria. O fundo é composto de 24,5% do que a União arrecada com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Apesar do aumento recente de 1 ponto percentual no FPM, os municípios querem mais. É preciso haver uma distribuição mais justa dos recursos arrecadados da sociedade entre a União, os estados e os municípios, especialmente em relação aos municípios que é onde as pessoas vivem. Então, desde a Constituição de 88, tem havido a redução dos aportes da receita dos municípios. Essa queda na arrecadação, somada à desaceleração da economia e às isenções concedidas pelo governo federal para estimular o setor produtivo, deixou as prefeituras com menos dinheiro para manter as cidades funcionando. Para corrigir essas distorções e aliviar a situação financeira dos municípios, a Comissão de Assuntos Econômicos decidiu fazer uma radiografia do fundo. Entre as principais conclusões do estudo estão a necessidade de aumentar os recursos do FPM, compensar qualquer perda de receita e rever a divisão atual da verba. Pelas regras em vigor, quanto mais gente, mais dinheiro. Ao todo, são 18 faixas populacionais. Na primeira estão os municípios com até 10.188 pessoas. Na última, os locais acima de 156.216 habitantes. Mas essa divisão é alvo de várias críticas. Perder um só morador pode reduzir até 20% do montante repassado. Outra queixa é de que as cidades pequenas ficam com a maior parte dos recursos, o que na prática incentiva a divisão de um município maior em 2 menores. Ele privilegia muitos municípios pequenos. Existe por trás disso uma hipótese de que municípios pequenos são municípios pobres. E não é verdade, porque de fato a gente vê muitos municípios pequenos que têm pouca base econômica, mas a população também é pequena e os gastos para manter esses municípios às vezes não são tão elevados. À medida que a população cresce, às vezes em determinadas situações os gastos crescem mais do que proporcionalmente. As sugestões do estudo encontram respaldo no trabalho dos senadores. Há 20 proposições em tramitação na Casa ligadas ao tema. 5 alteram os critérios de rateio, 8 aumentam o aporte de recursos e 7 compensam as perdas com desonerações, que passaram de 13,4 bilhões em 2009 para 22,5 bilhões em 2013, um aumento de 61%. O governo desonera, tira o IPI dos automóveis, da linha branca, que é ótimo para os consumidores, é ótimo para manter a economia ativa, mas para a receita dos municípios é péssimo, porque no meio do caminho, no meio da execução orçamentária, cai pela metade a arrecadação de um município. Toda vez que a União desonerar algum setor da economia, ela tem que fazer com os seus próprios recursos. A melhor forma, talvez, seja pensar numa reforma tributária global em que parasse com essa coisa de tal imposto é compartilhado, tal não. Se pensasse assim, talvez transformar o FPM e o FPE também, que é o Fundo de Participação dos Estados, não ser mais uma proporção do imposto de renda ou do IPI, como atualmente é, mas também de toda a arrecadação. Enquanto uma solução de longo prazo não vem, prefeitos se esforçam para fechar as contas. Sozinho você consegue fazer apenas o básico na sua cidade. Você não consegue fazer mais nenhuma obra que venha assim dar um ênfase na sua administração.